Med Brasil, Jornal de Ciências Médicas, jornalismo para médicos, médicas, acadêmicas e acadêmicos de medicina. Mudança nas recomendações de vacinação contra a Covid-19 para gestantes e crianças. Contexto e implicações. Em 27 de maio de 2025, o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunciou que o CDC, Centers for Disease Control and Prevention, não recomenda mais a vacinação contra a Covid-19 para gestantes saudáveis e crianças sem comorbidades. A decisão, comunicada por meio de vídeo nas redes sociais, foi tomada sem a consulta prévia ao Comitê Consultivo em Práticas de Imunização, ACIP, responsável por orientar as políticas vacinais nos Estados Unidos. A justificativa apresentada pelas autoridades inclui a alegação de que não há dados clínicos suficientes que sustentem a necessidade de reforços vacinais contínuos para esses grupos. Entretanto, especialistas em saúde pública expressaram preocupação com essa mudança. A doutora Tina Tan, presidente da Infectious Diseases Society of America, destacou que a infecção por Covid-19 durante a gravidez pode aumentar os riscos de parto prematuro, pré-eclâmpsia e outras complicações. Além disso, a decisão pode impactar a cobertura vacinal, uma vez que muitas seguradoras de saúde nos Estados Unidos baseiam suas políticas nas recomendações do CDC. Com a retirada dessas orientações, há o risco de que gestantes e crianças enfrentem barreiras financeiras para acessar as vacinas. É importante ressaltar que, apesar da mudança nas recomendações, o CDC ainda reconhece que a vacinação contra a Covid-19 é uma medida eficaz para prevenir casos graves da doença, especialmente em populações vulneráveis. A decisão atual reflete uma reavaliação das políticas de saúde pública diante do cenário epidemiológico em evolução, mas não implica em uma revogação da eficácia ou segurança das vacinas previamente administradas. Alguns segundos para nosso anúncio institucional e logo depois mais uma matéria de impacto. Colegas médicas e médicos. Investir em uma das 18 pós-graduações da Med Brasil é uma decisão estratégica. Nossos cursos são ministrados por docentes com experiência como preceptoras e preceptores na formação de mais de 80 mil médicos em instituições como a Universidade Federal de São Paulo, a USP e a Harvard Medical School. O programa é pautado em evidências científicas, com prática supervisionada e foco na realidade do atendimento presencial com pacientes reais triados no SUS. Se você escolhe a Med Brasil, assumimos o compromisso com sua formação. Início das turmas, fevereiro, vagas limitadas, lista de espera aberta. Venha fazer parte de uma história construída com excelência. Doutora Luísa Lago de Souza, CRM 97825, Supervisora Médica da Med Brasil. Terapias multimodais no tratamento de demências no Brasil, avanços, desafios e o papel da inteligência artificial. No Brasil, o aumento da longevidade trouxe consigo uma crescente incidência de demências, especialmente a doença de Alzheimer. Frente a esse desafio, as terapias multimodais vêm ganhando destaque na prática clínica e na pesquisa científica, integrando medicamentos, estimulação cognitiva e, mais recentemente, ferramentas baseadas em inteligência artificial, IA. As terapias farmacológicas seguem como base do tratamento com o uso de inibidores da acetilcolinesterase, como donepezila, rivastigmina e galantamina,
e antagonistas do receptor NMDA, como a memantina, que oferecem benefícios sintomáticos, principalmente nos estágios iniciais e moderados da doença. Entretanto, o avanço terapêutico mais relevante nas últimas décadas é a combinação dessas medicações com intervenções não farmacológicas. A estimulação cognitiva estruturada, incluindo exercícios de memória, linguagem, atenção e raciocínio lógico, tem sido aplicada em centros especializados, hospitais universitários e clínicas privadas. Tais programas demonstram efeito positivo na manutenção da função cognitiva, no engajamento social e na autonomia dos pacientes. No Brasil, iniciativas como o Programa de Estimulação Cognitiva da Unifesp e projetos da UFMG e da USP têm alcançado resultados clínicos promissores, sobretudo quando envolvem equipes multidisciplinares. Um diferencial emergente é o uso da inteligência artificial. Ferramentas baseadas em IA vêm sendo implementadas para o monitoramento remoto de sintomas, avaliação de progressão da doença e análise preditiva de declínio cognitivo. Aplicativos conectados a sensores domiciliares, relógios inteligentes ou plataformas de telesaúde capturam dados sobre o comportamento, padrão de sono, fala, locomoção e uso de dispositivos eletrônicos. Com isso, familiares e equipes de saúde conseguem intervir precocemente diante de alterações sutis, muitas vezes imperceptíveis em consultas convencionais. Um exemplo nacional é o uso de plataformas de IA desenvolvidas por startups brasileiras, em parceria com instituições como o Hospital das Clínicas da USP. Algumas dessas soluções são capazes de analisar padrões de linguagem e microvariações motoras, identificando sinais precoces de deterioração. Além disso, algoritmos de machine learning têm sido empregados na triagem de pacientes para inclusão em ensaios clínicos, otimizando recursos e acelerando diagnósticos. Apesar dos avanços, desafios importantes persistem. A escassez de profissionais capacitados, a limitação de acesso a tecnologias em regiões remotas e a necessidade de políticas públicas que integrem essas inovações ao SUS. O futuro do cuidado em demências exige investimentos em educação médica continuada, inclusão tecnológica e, sobretudo, na humanização do cuidado. Alguns segundos para nosso anúncio institucional e logo depois mais uma matéria de impacto. Colegas de caminhada, todos nós sabemos, escolher uma residência médica ou uma pós-graduação é uma decisão que transforma a carreira. Na MED Brasil, oferecemos 18 pós-graduações conduzidas por docentes que já formaram mais de 80 mil médicos e médicas. São profissionais com trajetória consolidada na USP, na Universidade Federal de São Paulo e na Harvard Medical School, e que agora colocam essa bagagem a serviço de quem quer ir além. Se você busca um título de pós-graduação para divulgar no receituário e redes e uma formação ética, técnica e consistente, que te prepare para atuar com segurança, fazer concursos e abrir novas portas, esta é a sua oportunidade. Você traz a vocação. A MED Brasil entrega a excelência. Início em fevereiro. Vagas limitadas. Lista de espera aberta. Doutora Luísa Lago de Souza, CRM 97825. Supervisora médica da MED Brasil.
diagnóstico precoce e acompanhamento de adenomas hipofisários, o papel da imagem avançada e dos biomarcadores. Os adenomas hipofisários representam até 15% dos tumores intracranianos, sendo classificados em funcionantes, produtores de hormônios, e não funcionantes, sem atividade hormonal significativa. Embora, em sua maioria, sejam benignos, essas lesões podem gerar importantes repercussões clínicas e endócrinas, exigindo diagnóstico precoce e segmento rigoroso. Atualmente, os avanços em tecnologias de imagem e o desenvolvimento de biomarcadores estão transformando a abordagem diagnóstica e prognóstica dessas condições, inclusive no Brasil. Tecnologias de imagem. A ressonância magnética, RM com gadolínio, é o exame padrão ouro para a avaliação da hipófise. Sequências de alta resolução, como as técnicas T1 com cortes finos, 1 mm, permitem identificar microadenomas, menor que 10 mm, que antes passavam despercebidos. O uso de sequências dinâmicas com contraste é especialmente útil para microadenomas produtores de ASTH e prolactina, cuja captação de contraste difere da do tecido hipofisário normal. Além da RM, a tomografia por emissão de positrons, PIT, com fluorodesoxiglicose, FDG, ou com análogos da somatostatina, como 68-G-dotatate, vem sendo utilizada de forma complementar, principalmente em tumores não funcionantes, resistentes ou recorrentes. A integração PIT-RM representa uma das tecnologias mais promissoras no mapeamento metabólico e estrutural simultâneo da hipófise. Biomarcadores hormonais e moleculares. Nos adenomas funcionantes, os níveis séricos de prolactina, GH, IGF-1, ACTH, cortisol, TSH, FSH e LH são fundamentais não apenas para o diagnóstico, mas também para o acompanhamento terapêutico. Já nos não funcionantes, o desafio maior é a ausência de sintomas hormonais até que haja compressão de estruturas adjacentes, como o quiasma óptico. Nestes casos, o monitoramento volumétrico por imagem é essencial. Estudos recentes apontam para o potencial de biomarcadores moleculares, como a expressão de receptores de dopamina, D2R, e somatostatina, CSTR2 e CSTR5, na predição da resposta a terapias farmacológicas, como agonistas dopaminérgicos ou análogos da somatostatina. Além disso, análises de expressão gênica, incluindo a detecção de mutações em genes como USP8 e GNAS, vêm sendo investigadas como ferramentas para caracterização molecular dos adenomas, sobretudo em centros acadêmicos e hospitais universitários brasileiros. Perspectivas e desafios. O Brasil conta com centros de referência, como o Hospital das Clínicas da USP, o Hospital das Clínicas da UFMG e o Hospital de Base do Distrito Federal, que já integram abordagens multimodais com endocrinologistas, neurocirurgiões e radiologistas especializados em hipófise. No entanto, ainda há desafios de acesso, principalmente fora dos grandes centros urbanos, e a incorporação de tecnologias avançadas depende de investimentos públicos e privados em saúde de precisão. A tendência é que, nos próximos anos, o diagnóstico de adenomas hipofisários seja cada vez mais precoce, preciso e personalizado, graças à integração entre imagem avançada, inteligência artificial e biomarcadores moleculares.
alguns segundos para nosso anúncio institucional e logo depois mais uma matéria de impacto. Colegas médicas e médicos, vale a pena fazer uma pós-graduação médica na Med Brasil? Quem são os docentes? São preceptoras e preceptores com experiência na formação de mais de 80 mil médicos, atuando em instituições como a USP, a Federal de São Paulo e Harvard. Como é a formação? Presencial, baseada em evidências, com prática supervisionada e atuação clínica com pacientes reais triados no SUS. Por que fazer uma pós-graduação? Porque sem uma residência ou pós-qualificada, a carreira pode se limitar. Não se trata só de um título a ser divulgado no receituário ou nas redes, mas de autonomia diagnóstica, segurança clínica e preparo ético e profissional. Quando começa? Em fevereiro. Vagas limitadas. Lista de espera aberta. Se for para prosperar com sua pós, que seja com quem tem história. Doutora Luísa Lago de Souza, CRM 97825. Supervisora médica da Med Brasil. Realidade virtual como aliada da terapia cognitivo-comportamental no transtorno do pânico. Inovações e evidências clínicas. O transtorno do pânico é uma condição psiquiátrica caracterizada por crises recorrentes e inesperadas de ansiedade intensa, com sintomas físicos e cognitivos incapacitantes. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é considerada o tratamento psicológico de primeira linha, mas a incorporação de tecnologias digitais, como a realidade virtual, VR, tem ampliado as possibilidades terapêuticas, inclusive no Brasil. Realidade virtual como ferramenta terapêutica. A realidade virtual vem sendo utilizada como forma de exposição graduada em ambiente controlado e seguro. A VR permite que o paciente seja inserido em simulações realistas de situações que desencadeiam crises de pânico, como entrar em um elevador, dirigir em rodovias ou estar em locais fechados com muitas pessoas, mas sem os riscos e o custo logístico da exposição em vivo. Isso tem demonstrado maior aderência ao tratamento e redução significativa da evitação comportamental. Estudos internacionais mostram que a VR-TCC, realidade virtual combinada a TCC, tem eficácia comparável à TCC tradicional, com a vantagem de permitir maior controle do terapeuta sobre os estímulos, adaptabilidade ao progresso do paciente e coleta precisa de dados fisiológicos durante as sessões. Evidências clínicas. Uma revisão sistemática publicada no Journal of Anxiety Disorders analisou 30 estudos controlados randomizados envolvendo mais de 1.200 pacientes com transtornos de ansiedade, incluindo o transtorno do pânico. Os resultados mostraram que a TCC com realidade virtual tem eficácia semelhante à exposição tradicional e resultados superiores ao grupo controle. Outro estudo multicêntrico europeu, Freeman Lancet Psychiatry, 2018, envolvendo mais de 700 pacientes, demonstrou que o uso de realidade virtual com avatares interativos reduziu significativamente os sintomas de ansiedade, medo de locais públicos e pânico, mesmo em pacientes com resposta parcial ao tratamento convencional. No Brasil, projetos piloto vêm sendo desenvolvidos em centros como o IPQHC FMUSP e o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Esses projetos incluem o uso de óculos de VR em sessões supervisionadas, além de integração com biofeedback e aplicativos móveis para monitoramento entre as sessões. Outras tecnologias digitais. Além da realidade virtual, apps de TCC digital e plataformas de telepsiquiatria com inteligência artificial têm sido empregados para auxiliar no tratamento do transtorno do pânico. Eles oferecem exercícios de reestruturação cognitiva, treino respiratório, monitoramento de sintomas e alertas automáticos em caso de crise. Embora ainda sejam necessárias mais pesquisas com amostras brasileiras e acompanhamento de longo prazo, os dados existentes já sustentam o uso da realidade virtual como um recurso clínico válido e seguro,
especialmente em contextos nos quais o paciente apresenta resistência ou dificuldade de acesso à exposição real. (3) Instituto de Psiquiatria da USP, IPQ-HSF-MUSP, Projeto VR na TCC, Relatório Técnico 2023.